Bom dia. Tudo bem, pessoal? Antes de começar o painel, tem um disclaimer aqui. Nosso companheiro Bruno, já até tiraram a foto dele, teve uma emergência de madrugada, a esposa dele está grávida de 8 meses e por um acaso ele amanheceu no hospital. Então, não sei se nasceu ou se foi só um susto, mas o médico recomendou ele não sair de perto da esposa. Então, apesar dele estar aqui do lado, ele não pôde vir, tá bom? Uma pena. Mas vamos lá que a gente também está bem acompanhado. Tem 2 amigos aqui. Vou deixar eles se apresentarem e também definirem quem é o cliente da XP, quem é o cliente da Connect Car. E aí eu posso entrar no jogo também e definir quem é o cliente da Stone para a gente começar o bate-papo. Vamos lá, Monique. Oi, pessoal, bom dia. Primeiro, agradecer ao time do Reclame Aqui pelo convite. Eu acho que é sempre bom a gente trocar ideias, conhecer, ouvir aqui a Sarita, que é incrível, ouvir a história do Quinto Andar. E falando um pouco da Monique, hoje eu estou na XP, tem exatos 3 meses e alguns dias. Então, eu tô bem recente. Mas quem já conhece um pouco da minha história, bastante tempo de mercado financeiro, também pelo turismo, na Despegar, e hoje essa empresa incrível que é a XP. E falando de cliente, não tem coisa melhor, né? A gente vive disso e eu brinco, se a pessoa da auditoria, a pessoa da segurança, a pessoa do café, não sabe o que ela faz pelo cliente, senta e revisa, né? Todos nós, ao final do dia, independente das nossas áreas, estamos em prol do cliente, estamos em favor do cliente, estamos a serviço do cliente, conforme a Sarita colocou, porque todos estamos a serviço das pessoas, né? E eu acredito muito, e reforço aqui o que ela disse, se a gente não cuida de quem cuida, algo está errado. Então, acho que a primeira coisa, antes de falar do cliente, fora das nossas organizações, é ter o cuidado verdadeiro com cada pessoa dentro das nossas organizações. Porque todos estamos a serviço daquele bem maior, que é o cliente. E cliente, gente, é todo mundo. Ainda mais quando a gente fala da XP, Bernardo e Ricardo aqui, todos. A gente tem um desafio muito grande. Já é uma empresa muito grande. Mas no Brasil, vocês têm ideia de números de que 80%, Bernardo, da população brasileira não tem R$1 investido? Não tem R$1 investido. Fala assim, nossa, é uma oportunidade gigante, mas isso retrata muito o Brasil que a gente tem. E todos vocês estão acompanhando aí os desafios da regulamentação ou não das bets. E quem tem investido, Ricardo, parece até conta de mentiroso, em torno de 85% está na poupança. Então, é minha mãe, é minha avó, é a avó de vocês, é a mãe de vocês aqui, que ainda tem o desafio de como investir melhor, né? E temos os bancos. Então, e existe uma concentração muito grande. Então, quando eu falo aqui de cliente, a oportunidade é gigante para o mercado de investimento e para o mercado de bancos como um todo. A gente fala, nossa, tem muitos bancos, mas a concentração ainda existe. A concentração ainda existe. Então, tem uma grande oportunidade aqui. Vamos voltar para o Kaoro, então. Ricardo, a Monique acabou ampliando aí o tipo de cliente dela bastante, né? Basicamente, todo brasileiro pode ser cliente da XP. Por enquanto, só 20% dos brasileiros investem, os outros 80% não investem, né? Por N motivos. Quem que é o cliente do Connect Car? Se você falasse o nome do concorrente aqui, eu ia te matar aqui. Quase. Ele travou, você viu que ele travou? Complicado isso, hein? Eu recuei. Vamos lá. Primeiro, bom dia a todos.
Só me apresentar primeiro, eu sou o Ricardo Caoro, estou aqui na Connect Car, um pouquinho mais de tempo que a Monique está na XP, né? Então estou há 6 meses na Connect Car. Anteriormente, aí, já com bastante histórico aqui dentro da indústria de meios de pagamento, então, alguns anos, na verdade, trabalhando em pagamentos, em bancos, em serviços, né? E agora na Connect Car, trabalhando com um público bastante específico, né? Quem que é o cliente da Connect Car? Acho que a gente vou dividir em 2 grandes grupos, né? Acho que o primeiro é o cliente que busca facilidade, que não quer perder tempo, na verdade, no dia a dia, que não quer perder tempo nas suas viagens, que quer ter a praticidade, na verdade, de conseguir se locomover da melhor forma possível, né? Acho que esse é o principal cliente da Connect Car e principalmente o pessoal que tem veículos, né? Quando a gente fala de veículos de passeio, a gente está falando que a gente tem mais ou menos aí no Brasil em torno de 65 milhões de clientes, né? 65 milhões de veículos, dos quais 30 milhões têm algum tipo de seguro. E desses 30 milhões, hoje, mais ou menos 12, 13 milhões de clientes têm uma tag, na verdade, que vocês vão conhecer aí como o produto principal, né, o que simboliza um pouco a Connect Car, tem a tag de pedágio e estacionamento ali colocada no para-brisa, tá? Então, esse é o principal cliente hoje, quando a gente fala de pessoa física. Tem um outro grupo, que é o que a gente fala que são os clientes de carga, né, de frete, carga, transporte, que são os casos de pessoas jurídicas, que são os caminhões, na verdade, que circulam pelas rodovias, que a gente também tem um segundo segmento, na verdade, que trabalha nessa vertente, que é muito mais de logística, um trabalho muito mais de logística, de facilitar, na verdade, o transporte de carga através das rodovias do Brasil, né? Acho que esses seriam os 2 principais aí clientes aqui. E tem um terceiro, na verdade, que também é um cliente da Connect, que são os nossos parceiros que também trabalham com as nossas tags. Então, eu falo assim, eu tenho cliente pessoa física final, mas eu tenho meus clientes, na verdade, que trabalham com a gente como parceiros, né? Então, tenho bancos, tenho seguradoras, tenho empresas de locadores de veículos, que trabalham com a Connect Car para facilitar, na verdade, a jornada dos clientes deles. Então, eu sou também, além de ser um produto final que facilita a vida dos clientes na mobilidade, eu também ajudo outros parceiros a facilitar a vida dos seus próprios clientes, né? Então, são duas camadas aqui de trabalho que a gente vem fazendo. Legal. Então, acho que todos nós nascemos para mudar um mercado que tinha ali incumbentes, né? Por isso que, às vezes, não tem problema a gente falar o nome do outro, não, né? Porque incumbente é aquele cara que você vai tentar transformar aquela indústria. Acho que as 3 empresas têm esse propósito. E a pergunta aqui para tentar tangibilizar para a turma é: que estratégia que o negócio de vocês usou para tentar se posicionar no mercado e criar uma identificação com esse consumidor, né? Por exemplo, no caso da Stone, a gente apostou muito na proposta de proximidade. A gente abriu os polos, foi para perto do nosso cliente, que é o pequeno e médio empreendedor brasileiro, avançou Brasil adentro para tentar criar essa conexão com o nosso cliente. Como é que a Connect Car fez e como é que a XP fez para construir essa identificação, fugir do incumbente e tentar criar esse espaço no mercado? Começando aqui agora, né? Falando um pouco da Connect, ela entrou no mercado, ela tem 12 anos de vida, né? Uma empresa jovem ainda, e que ela já nasceu digital e já nasceu inovando, né? Acho que ela trabalhou muito tempo. No Brasil, a gente teve uma empresa, na verdade, que é uma incumbente grande, que ficou quase 12 anos com um monopólio, né? Então, trabalhou com monopólio, ela garantiu aí, nasceu, na verdade, como a única solução que você tinha para abertura de cancela aqui no Brasil durante quase 12 anos. Para entrar nesse mercado, a gente não podia fazer a mesma coisa. Então, a Connect Car trabalhou muito pensando nos clientes que não conseguiam, na verdade, ter uma tag ali pós-paga, ter um produto, na verdade, que precisava estar atrelado a um meio de pagamento lá, que a maior parte dos brasileiros, assim como não tem poupança, também não tem meio de pagamento. Não tem conta corrente, não tem cartão de crédito. Então, a gente criou uma solução que, na verdade, era um pré-pago, que era um modelo muito parecido com o do celular, né? Quem tinha celular pós-pago tinha celular pré-pago. Então, quem tinha tag pós-paga, quem tinha pré-paga, para entrar no mercado que atendia uma solução e uma dor que esses clientes tinham. Então, acho que essa foi a primeira, acho que talvez a grande sacada, na verdade, quando a Connect Car nasceu, que foi justamente trazer esse público que tinha uma necessidade diferente no mercado para dentro dos clientes da empresa. E
além disso, na verdade, trazer também uma experiência muito mais leve. Acho que essa talvez seja uma segunda parte, que a gente pegou um movimento já muito mais digital. Então, a gente nasceu digital e nasceu já sem uma estrutura física muito pesada, que conversava diferente com os clientes e tinha e trabalhava uma experiência muito mais fluida nesse mundo, né? Então, trazendo também um público muito mais jovem para dentro da empresa. Na XP, não tem como falar de XP e não falar do nosso fundador, que é o Guilherme Benchimol, né? Inclusive, tem o livro dele, Na Raça, que eu recomendo que vocês leiam, porque é um livro que mostra o quanto o impossível é possível, de fato. Para quem não conhece a história dele, ele começa tudo a partir de uma demissão. Ele é demitido e ele constrói hoje o que é a XP. Então, só por isso já é algo extremamente interessante. Mas, ao final do dia, como a Stone, como a Connect Car, como a XP e como outras tantas empresas, a gente nasce para resolver um problema, né? Essa é a cabeça do empreendedor, essa é a cabeça da startup. E eu falava um pouco antes com o Bernardo que a gente nunca pode perder. Inclusive, Bernardo fez um texto esses dias com o MIT, que recomendo que vocês leiam também, que é exatamente em cima disso também, que assim, é nunca perder esse espírito empreendedor. Mas, Monique, eu sou da empresa X, eu sou CLT. Cara, dá para ser intraempreendedor dentro da estrutura e dos negócios de vocês. Então, a XP, ela nasce de fato dessa grande oportunidade de fazer os brasileiros entender mais de investimentos. Aqui todos vocês sabem a história, até pelos juros do Brasil, a tranquilidade mais do renda fixa, mas o quanto o americano, por exemplo, está preparado hoje para aplicar em ações, uma vez que não tem os juros tão altos. Então, a gente conhece pouco desse universo, né, de ações, de derivativos. Então, tem muito ainda, a gente ainda tem esse problema para resolver para o brasileiro. Tem muita oportunidade para o brasileiro. E é aí que a XP cresce. Mas eu reforço, a XP cresce por meio das pessoas. Então, se tem um orgulho muito grande dos executivos, nós temos muitos sócios dentro da XP, o modelo de distribuição de resultado da XP sempre foi por meio dos sócios, e esses, até no onboarding, a gente fala bastante isso, o quanto tem suor, lágrimas, a transpiração de cada executivo de dentro da XP, sem organograma, sem essa coisa, eu falo organograma é para organizar, não é para afastar. Então, tem muita gente com a mão na massa, esse espírito que o Guilherme coloca. É uma empresa hoje gigante e que não parou só com o tema da corretora. Agora vem com tudo, já há 4 anos aproximadamente. Só tem 4 anos que a gente tem banco na XP, Bernardo. 4 anos. Então, para os nossos clientes, a gente viu essa oportunidade, que era enfrentar os grandes bancos e trazer essa principalidade por meio dos negócios da corretora, mas trazer também essa experiência que a gente pode trazer da questão dos bancos. E mais, trazer essa experiência do mercado internacional. Tem um colega na XP que ele usa um termo que eu adoro. Ele falou, se você fosse um extraterrestre e chegasse no planeta Terra hoje, você escolheria o Brasil para investir? Ou somente o Brasil? A resposta é óbvio que não. Por que o nosso investimento está 100% aqui? O pouco que a gente guarda, ou muito que a gente guarda, por que está 100% no Brasil? Então, a gente tem que pensar grande, a gente tem que pensar com a cabeça desse olhar. E essas provocações nos fazem encarar outras oportunidades. Não é à toa que a XP tem escritório em Miami, tem escritório em Nova York, porque a gente está levando os clientes para fazer esse investimento lá fora. Por quê? Porque tem um problema a ser resolvido. Então, independente da cadeira que vocês estão, e esse é o espírito XP, pensem como empreendedores, sempre. Vamos aproveitar esse tema da experiência, né? Acho que nos outros painéis
a gente falou um pouquinho sobre tecnologia. Acho que o tema do momento acaba sendo AI, mas aí eu prefiro tentar conectar isso com a operação de fato. O que no negócio de vocês têm feito do ponto de vista de aplicar AI para personalizar a jornada do cliente e gerar uma experiência superior? E se de fato esse atendimento automatizado, vocês acreditam que dá para executá-lo sem perder o toque humanizado, né? E se AI está derrubando a avaliação positiva ou está aumentando a avaliação positiva? Para dar um termômetro aqui, que eu acho que tem muita gente com esse tipo de projeto, acho que vale antecipar o que vocês estão aprendendo na prática. Vamos lá. Primeira coisa que eu acho que isso tudo, e tudo que a gente fala aqui, minimamente a gente tem que monetizar. Minimamente. É muito fácil, como o Bernardo falou, falar de inteligência artificial e não trazer o resultado de fato. Só para dizer que a gente tem. Então, inicialmente, né, falando de XP, eu acredito que sim, e a gente está aprovando isso por meio dos principais atendimentos que a gente consegue trazer uma inteligência artificial e prever o que o cliente quer. Exemplo, Bernardo abriu a conta agora, Bernardo acionou a biometria, deu problema na biometria dele. Eu consigo subir isso dentro de uma plataforma de inteligência artificial para que o Bernardo não tenha fricção e continue a jornada dele. Isso eu não preciso de um humano analisando isso. Não é fácil, mas a gente precisa processualizar. Então, inteligência artificial não é simplesmente o que o ChatGPT faz, gente. Tem muita aplicação dentro do nosso negócio, atendimento, experiência do cliente, que a gente pode aplicar. Então, esse exemplo que eu dei agora é um que a gente está trabalhando exatamente. Outra coisa, agora, todos os atendimentos de todos que estão aqui fazem pesquisa de NPS ou fazem pesquisa de CSAT. Mas eu garanto para vocês que o cliente de vocês está dizendo no chat, está escrevendo ou está falando para o seu atendente algo que já retrataria se ele é promotor, se ele é detrator, se ele é neutro. Por que não colocar uma inteligência artificial, e isso a gente está fazendo na XP, de colocar e de capturar essa emoção? Mas o que adianta capturar teu resultado se eu não faço nada com isso? Quer ver algo que me chama muita atenção e que eu acho que é rasgar dinheiro? É fazer pesquisa, perguntar de NPS, aí o Bernardo me diz, eu estou extremamente insatisfeito. E o negócio atendimento não faz absolutamente nada com isso. Nada, nada. E eu não estou dizendo que eu sou perfeita. Há poucos dias eu estava na nossa operação e o CSAT estava apontando aquele dia, não estava bom. Era 10h30 da manhã. Gente, o que aconteceu? Olha um para a cara do outro. Eu falei, gente, mas a informação está aqui. Então, aqui, mais do que falar de inteligência artificial, sejamos humanos inteligentes. Tem muita informação, tem muito dado que a gente precisa provocar as nossas equipes e nos provocar de estudar e de executar. E que isso a gente possa minimamente trazer resultado. De novo, não adianta colocar a mecânica se você não sabe operar a máquina. Não adianta colocar uma Ferrari na sua garagem se você ainda trata com um Fusca. Isso é extremamente importante. E isso, pessoal, é disciplina. Disciplina. E, de novo, aí eu puxo o ponto inicial. Vocês fariam um investimento de inteligência artificial no negócio de vocês de 2, 5 milhões? Se isso minimamente não nos traz resultado? Então, tem que pensar nisso, tem que pensar. Muito bom. Falando um pouco dessa questão, acho que antes de começar a falar de inteligência artificial, a gente fala muito de dado de informação, né? Eu acho que, primeiramente, né, eu acho que em todas as empresas, eu preciso saber o que eu vou fazer com a informação para poder colocar uma inteligência. Acho que esse talvez seja o primeiro passo que a gente vem trabalhando, né?
Acho que a captura dessa informação, o digerir, entender, criar as hipóteses, colocar, na verdade, a IA ou a tecnologia para aprender e tomar as decisões e fazer, acho que é um processo evolutivo. Como a Monique falou, não vale a pena, na verdade, investir se você não sabe o que você vai fazer com ela, com essa informação. Se você não sabe como tratar, se você não sabe como dar uma solução. Então, acho que você tem que criar essas hipóteses para poder ter realmente um benefício maior em relação ao uso da inteligência artificial. Quando a gente fala um pouco das pesquisas e da satisfação do cliente, acho que a inteligência ajuda muito como você tem um volume, quando você tem um volume de clientes muito grandes, como é a XP, como é a Connect, como são outras empresas, a você tentar simplificar um pouco, traduzir um pouco o que é falado, principalmente dentro dos atendimentos, dentro das capturas de informações, para consolidar em alguma coisa que seja trabalhável. Acho que a inteligência artificial ela funciona muito para otimizar esse processo. Agora, ela não resolve, na verdade, a interpretação final, ela não resolve a dor do cliente que tem na ponta, você não resolve os casos que você tem que olhar e sentir um pouco, na hora de se colocar um pouco no lugar do cliente, para entender quais são as dificuldades dela usar o seu produto, o que ela gosta, o que ela não gosta. Acho que essa parte ainda não chegamos. Outro dia eu estava num outro evento, na verdade, a gente estava conversando sobre inteligência artificial, e principalmente para customer experience, para atendimento, e o que a pessoa falou muito foi, e isso é verdade, no Brasil ainda a grande maioria das pessoas fala ao telefone. Ela gosta de falar, ela não gosta de usar app, ela não gosta de usar digital ainda. E quando você fala com as pessoas, e quando ela fala, ela coloca muito melhor o que ela está sentindo do que quando ela está preenchendo um formulário dentro ou clicando dentro de um app. Isso é muito diferente. Então a inteligência artificial ajuda muito nisso. Como é que eu capturo essa emoção, como é que eu capturo isso. Então esse é o primeiro ponto. Porém também, hoje de manhã, aqui, na primeira palestra de hoje, a Thalita da Pet Love falou muito sobre ver lá quais são as reclamações, ela receber todas os detratores, ler todos os comentários, na verdade, para entender realmente o que o cliente está falando. Acho que isso é muito importante, e eu acho que um ponto que a gente não pode esquecer é que olhar o número frio atrás de um computador, ele te dá uma hipótese, ele te dá uma noção do que pode estar acontecendo, mas não necessariamente é a realidade. A realidade está lá fora, a realidade está na ponta, é saber como o cliente opera. Então, em muitos casos, e eu vou trazer um pouco do exemplo aqui da própria Connect, não adianta eu ficar lá olhando um painel e eu vou dar um exemplo meu, um caso meu específico, Não adianta eu olhar um painel atrás de uma inteligência artificial falando assim, não, está funcionando, a cancela abriu, você passou lá, passou tal hora, entrou tal hora no estacionamento, ou passou tal hora no pedágio, e a cancela funcionou. Meu caso, o sistema estava apontando que a cancela estava abrindo, e eu estava no estacionamento e a cancela estava fechada. Mas o sistema apontava que estava certo. Então, se você fica só atrás da tela, olhando e acreditando que a informação que você capturou é a realidade que o seu cliente está sofrendo na ponta, está errado. Então, assim, quando a gente fala de Customer Experience, e acho que eu faço um desafio aqui para esse grupo aqui, que teoricamente trabalha com isso, e olha cliente todos os dias, para saber quantas pessoas foram lá e foram experimentar a experiência que os seus clientes têm na ponta. Que vão lá, usam o produto, usam o investimento, testa lá se realmente funcionou lá, a aplicação lá no exterior, por exemplo, se não teve problema, e só sente na pele aquilo que as pessoas têm. Então, acho que assim, a tecnologia é muito boa para te dar insight. A tecnologia é muito boa para simplificar, na verdade, e compilar os milhões de informações, de dados que cada vez mais a gente tem disponível. Mas a gente não pode esquecer que a gente tem, na verdade, na outra ponta, temas e informações que só são capturadas no dia a dia, lá, vivenciando a experiência que cada um dos nossos clientes tem. Bernardo, deixa eu só pegar esse ponto do Ricardo, que eu acho que isso é tão importante para esse público aqui. Em todos os negócios, a gente relativiza as coisas. A gente relativiza muito. Vocês entrariam num avião que tem 99% de SLA? Eu não entraria. Vocês entrariam num pronto-socorro com seu filho nos braços, com 99% de SLA? Eu não entraria. Por que a gente aceita 90% de SLA para o cliente nas nossas operações? Ah, Monique, são coisas diferentes. São coisas diferentes. Mas quando você fica indignado com isso, com esses 10%, 15%, 5%,
você vai colocar a barra do seu negócio em outro patamar. Então, se vocês pudessem sair daqui, esse ponto do Ricardo é muito importante. Provoque o seu CEO, provoque o seu diretor, provoque os seus negócios para sair do relativizado. Acho que isso é um ponto extremamente importante para que todos nós de CX, que eu brinco, né, é interessante falar, né, de Customer Experience hoje em dia, é interessante falar de IA, é interessante de falar de UX, mas na prática, o cliente está agora, de todos vocês, esperando uma resposta. E ele faz parte dos 10% daquilo que a gente acredita que está bem posicionado. Então, tomem cuidado com isso. E lembrem do pronto-socorro e do avião, porque uma hora ele pode cair. Legal. O cliente, agora há pouco, estava inclusive no palco, né? E aí o Felipe estava comentando que o Reclame Aqui também tem Reclame Aqui, né? Então, como é que o cliente participa da construção do negócio, né? Do ecossistema Reclame Aqui. No negócio de vocês, tem algum exemplo que vocês conseguem compartilhar de como é que o cliente de vocês ajudou, de fato, e participou na construção dos produtos de vocês? Acho que eu vou colocar um exemplo aqui, acho que muito simples, na verdade, né? Que é quando a gente tem... Como funciona um modelo de tag e um modelo da Connect Car, né? Ele tem que ser, para o cliente, ele tem que ser invisível, né? Então, na verdade, assim, o produto vai funcionar muito bem quando você não perceber que ele está funcionando, né? Então, você vai no estacionamento, abre a cancela, abre, fecha, cobra normalmente, não tem nenhum problema de faturamento. Quando você vai na estrada, você consegue fazer todo o seu caminho sem lembrar que você tem a tag no para-brisa. Esse é o modelo ideal aqui de trabalho. Quando aqui a gente consegue pegar o cliente e falar assim, não, realmente a gente tem pontos para ajustar. Quando a cancela não abre, quando a gente tem uma cobrança indevida. Então, teve um caso específico nosso, que, por exemplo, e aí um pouco mais detalhe aqui em relação à operação de pedágio, você sabe que a tarifa depende do tipo do automóvel, né? Então, não é só que passa ou não passa, mas se você é um automóvel com 2 eixos, ou você tem uma carreta atrás, ou você tem uma van, então são preços diferentes. Em muitos casos, o cliente fala assim, não, eu passei lá, só que o que foi me cobrado como se fosse um caminhão. Eu tenho uma van, só que me cobraram como se fosse um caminhão. Né? Daí fala assim, pô, mas não é possível. Daí você vai lá, olha, pede as imagens da rodoviária, da concessionária, olha a imagem e fala assim, pô, realmente a gente tem um problema aqui que a gente precisa resolver. E esse foi um item que a gente trabalhou muito, que falou assim, mas eu sei qual o veículo que ele tem. Eu não preciso, na verdade, da imagem para saber que ele me registrou uma placa. A placa está associada a um veículo de passeio, e esse veículo de passeio deveria ter uma tarifa X. Então, esse foi um improvement que a gente fez, falou assim, não, a concessionária, mesmo a concessionária mandando errada, e quando você entende na ponta por que a concessionária te manda errado, porque ela não tem tempo, né, porque é mecânico o processo da cancela ali, a gente recebe a informação, a gente checa o tipo de veículo, e a gente volta e fala assim, não, a concessionária cobrou de forma indevida o tipo de veículo, a gente devolve isso, antes mesmo do cliente fizer a contestação para a gente. Então, não espero o cliente reclamar para mim. Eu olho, trabalho e vejo. E isso veio a partir de uma reclamação de alguns clientes ali que falaram, não, está errado. Assim, você está dizendo que era uma passagem de um caminhão e não é um caminhão. E a gente conseguiu fazer o improvement do trabalho e do processo que a gente tinha de contestação dessa forma. A gente sempre tem que, e aí é do dia a dia nosso aqui, tenho certeza que de todos vocês, de ir nessa linha que o Ricardo está colocando, eu falo, né? Tá com o ouvido no balcão, com o umbigo no balcão e o ouvido no headset, o ouvido no chat, olhando os casos e aprendendo com o cliente. Mais do que a empatia, é a gente realmente se colocar no lugar do outro, mas de uma forma que a gente possa gerar valor. Exemplo do Reclame Aqui. Esses dias a gente teve um caso, eu e a Tuane aqui, que é do meu time, e a gente olhou o caso e era um caso de uma mãe. E eu e Tuane somos mães. E a gente pensou, como que a gente teria reagido? Por mais que a gente não conseguisse resolver aquele problema naquela hora, mas como você se conecta com esse cliente e fala assim, quantas outras mães mandam um filho para fora e o cartão não funcionou?
Isso é uma realidade, pelo menos do nosso público. Então, esse olhar de você levar isso para a sua equipe e de você saber... Eu não estou respondendo o Reclame Aqui, Bernardo. Eu estou respondendo o meu cliente. O Reclame Aqui é só um meio. Podia ser qualquer outro. Eu estou respondendo o meu cliente. Mas, da mesma forma, a gente tem que tomar muita atenção que se eu tivesse perguntado para o consumidor, eu, Apple, sobre isso aqui nunca teria existido, do jeito que é hoje. Então, a gente também tem que saber como perguntar, mas também tem que ter equipes preparadas para inovação, para fazer pesquisa, para ir à frente, para se desafiar, para testar. O erro faz parte do acerto. Então, estejam abertos aqui a ouvir e a estar lá para ver que a cancela não abriu, para ver que o cartão não funcionou. Mas como que eu coloco um negócio sem cancela? Como eu coloco um negócio sem cartão? A gente tem que estar sempre indo além da expectativa do cliente. Minimamente é o que ele espera ao ter contratado a gente. Que sejamos melhores do que ele, porque ele não é o especialista nisso também. Muito legal. Vou continuar em você, Monique. Você falou um negócio importante, eu tinha até pulado essa pergunta, mas às vezes surge essa dúvida, né? Como é que eu mantenho a consistência independente do canal? Porque tem gente que fala, eu respondo o review dentro do meu app, eu respondo lá na rede social, eu respondo só se vier na minha central de atendimento. E aí tem um Reclame Aqui, e aí tem N formas. Como é que você orienta a companhia para manter a consistência de atender o cliente com excelência, independente do canal? E não a empresa ficar tentando jogar o cliente para o canal que ela quer. Né? Tem muita empresa que faz isso. Você é meu cliente, você tem que vir aqui. Né? Ao invés de se preocupar em atender o cliente em todos os canais. Sim. Isso é tão... Eu confesso que é um tema que... Chegando na XP, eu me deparei com isso, que e imagino que todos vocês aqui têm um pouco. Quem cuida da ouvidoria é a área X. Quem cuida do atendimento XPTO é a área Y. Independente, gente, na XP eu tenho o privilégio de cuidar de toda a plataforma de atendimento. Mas, mesmo dentro da nossa área, a gente estava vendo isso fragmentado, Bernardo. E aqui, você tem que ter a capacidade de olhar o cliente, não o canal. Então, a gente fala muito na XP, e aqui já fica uma dica que é bem interessante, que é o contact rate. Então, o cara lá de cartões fala o quanto que o meu produto, quanto que o meu negócio está gerando de demanda para o atendimento. E a gente olhava só o atendimento, não olhava o Reclame Aqui, não olhava a ouvidoria, não olhava o regulador. E agora a gente consegue colocar isso tudo numa única esteira. Então, é extremamente importante, porque ao final do dia o cliente é o mesmo. Inclusive, nesses canais... às vezes... é o seu cliente, né? Exato. E às vezes, o que acontece? O mesmo cliente, até querendo reverberar, Ricardo, você sabe disso, ele entra em todos os canais. Só que aí você trata o A, o B, o C, o D, e se duvidar dá até resposta diferente, que é o pior. Porque assim, não, para o Reclame Aqui eu dou a resposta tal, para a ouvidoria eu dou a resposta Y. Gente, não caiam nessa, o cliente é mais inteligente do que isso. Então, olhem o cliente, eu brinco, né? Como fosse a sua pessoa querida. Você daria essa resposta para a sua pessoa querida? Então, vamos pensar. Então, é esse olhar do cliente, não do canal. E eu só complementaria que não só do cliente, mas tentando olhar realmente qual que é a dor que ele está tendo. Né? Então, assim, se concentra na dor e não no meio, como você está resolvendo a dor. Na verdade, esse é um ponto. Porque ele entra em vários canais porque você já não resolveu da primeira vez. Também tem um pouco disso. Né? Ele vai tentando porque ele não tem uma resposta condizente com aquilo que ele está esperando do canal. Né? Então, acho que tem que estar muito focado em estar resolvendo, estar entendendo qual que é a dor, fazendo a pergunta realmente qual que é o problema original. E se você consegue concentrar que a resposta está no problema, você consegue passar a mesma informação em todos os canais. Eu acho que isso ajuda bastante a ter essa consistência no dia a dia, no trabalho e na resposta. Legal. E agora, indo para a parte final, uma das coisas que o Reclame Aqui tem feito é saindo um pouco só do público do digital e das grandes operações e cada vez mais abraçando esse cliente pequeno e médio e esse cliente até do mundo físico, né?
Então tem muita gente aqui que é uma empresa menor ou uma empresa que está começando. Se vocês tivessem uma sugestão só para dar para eles que estão começando as operações de atendimento ou de relacionamento com o cliente, qual seria? Cara, independente do negócio, se ele é digital, se ele é físico, você tem que ter um canal que o cliente consiga se comunicar com você. Porque acho que a única certeza que eu tenho é que qualquer produto vai dar problema um dia. Então, e nesse dia, eu preciso que o cliente consiga entrar em contato com a empresa. Acho que a maior dor que todo mundo tem aqui, quando você contrata um produto novo ou experimenta alguma coisa nova, é você não conseguir, você ter um problema e não conseguir resolvê-lo, ou não conseguir falar com a empresa. Acho que esse é um dos piores dores, então eu diria, esse canal tem que estar aberto. Concordo super com o Ricardo, aquela velha máxima, né? É tão difícil você conquistar e você criar barreiras para não atender o seu cliente ou enfim, isso não faz mais sentido. Eu brinco, isso é muito old school para 2024. E complementando então esse ponto, a minha dica é: não queira ser o super-herói, não faça isso sozinho. A área de CX, ela tem que estar permeada em toda a organização. Por menor que seja, envolva o segurança, envolva a pessoa da limpeza até o seu CEO. Não faça isso sozinho. Isso não pode ser a bandeira de uma pessoa ou de uma área só. Cliente, ele é importante em toda a organização. Então, crie esse movimento dentro de uma pequena empresa ou de uma grande empresa. Somos todos pelo cliente. Legal. E para fechar, que já está piscando o fim aqui, se eu pudesse dar uma sugestão, foque em cultura, deixe o cliente escolher o canal. Fechado? Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal.